E o José Boto parece ter acordado no mercado e deve anunciar 2 reforços no Mengão. Despedida de Wesley e diretoria já busca um substituto. Fala, meus amigos, fala, minhas amigas, beleza? Tudo bem? Estou chegando mais uma vez aqui no canal Nick Fla com notícias bombásticas do meu, do seu e do nosso Mengão. Já quero começar o vídeo hoje falando sobre 2 reforços no Flamengo. Mas calma, você que não é inscrito no nosso canal, te peço com toda a humildade do mundo que você se inscreva em nosso canal, deixe o teu like e ativa o sininho das notificações para que você não perca nenhum dos nossos vídeos. E só para lembrar, é de graça e você ainda ajuda muito o nosso crescimento, beleza? E vamos às notícias porque a semana no Flamengo está pra lá de agitada. É isso, meus amigos. E o diretor executivo de futebol do Flamengo, José Boto, parece, enfim, ter acordado para o mercado da bola. Depois de muita pressão da torcida e pressão interna dentro do Flamengo, parece que o José Boto, enfim, conseguiu contratar 2 reforços para o Flamengo. Isso porque o espanhol Saúl Ñíguez, que atua no Atlético de Madrid, pode chegar ao Flamengo hoje à tarde, meus amigos. É isso. O Saúl Ñíguez, jogador que tinha os seus direitos econômicos vinculados ao Atlético de Madrid, mas estava emprestado para o Sevilha. É muito bom lembrar disso, tá? Ele é o jogador do Atlético, mas não estava atuando no clube espanhol já há 2 temporadas. E ele estava emprestado ao Sevilha. Um contrato de 2 anos que se rompeu. O jogador não agradou por lá e o Sevilha rescindiu o contrato do jogador. Então, o jogador estava indo para a Turquia, meus amigos. Mas, como o Flamengo entrou no negócio, o jogador escolheu jogar no Flamengo. E mudou os planos do atleta. Depois de estar tudo acertado para o jogador chegar no Rio na noite de ontem, ou na noite de amanhã, ou na manhã de quinta-feira, o jogador vai chegar ao Rio de Janeiro hoje, meus amigos. Hoje à noite o jogador chega no Rio de Janeiro para fazer exames médicos e assinar o contrato de 3 temporadas e meia com o Flamengo. Então, Saúl Ñíguez deve ser o novo reforço do Flamengo. E não vai parar nisso. O José Boto também fechou a contratação do Jorge Carrascal, meus amigos. É uma negociação que já se arrastava há algum tempo, parece que finalmente chegou ao fim essa novela. Jorge Carrascal tem chegada prevista para o Rio de Janeiro na próxima quinta-feira. Então, Saúl Ñíguez deve chegar no Rio de Janeiro hoje à tarde e Jorge Carrascal na próxima quinta-feira. E o Flamengo, enfim, acordando no mercado da bola e contratando reforços para deixar o elenco do Flamengo ainda mais forte do que já é. Vai lembrar que o Saúl Ñíguez deve chegar para ocupar a posição deixada pelo Gerson. É um jogador que tem muita qualidade e eu vou falar a verdade para vocês, se ele estiver bem fisicamente, eu acredito que ele deve sobrar no futebol brasileiro, porque é um jogador que tem muita qualidade e, ao contrário do que a imprensa paulista está falando, ele vai chegar e eu acredito que vai somar muito no Flamengo e deve sobrar, porque é um jogador que, apesar de não estar tendo boas atuações na Europa, mas o nível europeu é muito diferente do nível sul-americano. Então, o Saúl Ñíguez deve chegar sobrando, sim, no futebol brasileiro. Então, o Flamengo vai ficar muito mais fortalecido do que já é. Com a chegada do Saúl, a chegada do Jorge Carrascal, o Flamengo vai elevar e muito o seu nível. Mas o Flamengo ainda precisa de 2 reforços, de um atacante que atua pelas beiradas e um jogador para substituir o Wesley. Vou falar disso mais à frente, beleza? E vamos falar agora sobre a despedida do Wesley, meus amigos. É isso. O Flamengo aí pediu a Roma até amanhã para dar a resposta se aceita ou não vender o Wesley. Vai lembrar que a Roma ofereceu aí ao Flamengo 25 milhões de euros mais 5 por metas, totalizando 30 milhões de euros. Um valor muito bom para a venda do Wesley e é o valor que o Flamengo
pretendia receber, mas a Roma havia dado até ontem para o Flamengo responder o clube italiano. E o Flamengo pediu mais 48 horas, até amanhã, para responder a Roma, porque o Flamengo precisaria ir ao mercado em busca de um novo jogador. E o Wesley deve fazer amanhã a sua última partida com a camisa do Flamengo, caso o Felipe Luiz relacione o jogador para a partida. Se o Flamengo der um sinal positivo para a Roma, o Wesley pode ser vendido a qualquer momento e o Wesley pode se despedir do Flamengo amanhã na partida diante do Red Bull Bragantino. E já visando a saída do jogador, o Flamengo já busca um novo lateral direito. Trata-se do brasileiro Vinícius Tobia, jogador que atua na Turquia, meus amigos. É jogador jovem de 21 anos que atua na Turquia e o Flamengo está de olho aí nesse atleta e deve fazer uma proposta para contratar o Vinícius Tobias para ser o substituto do Wesley. Então, o Flamengo aí está de olho no mercado da bola e já deve anunciar um substituto para o Wesley. Beleza, meus amigos? Então, vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos e ver como vai terminar estas negociações. O Flamengo não pode perder essa venda do Wesley, porque é uma venda de quase 200 milhões de reais e é um valor muito generoso e o Flamengo pode contratar um jogador muito qualificado para substituir o Wesley. Apesar de eu achar que o Flamengo deve dar oportunidades aí ao Daniel Sales, porque é um jogador muito promissor e tem muita qualidade, mas o Daniel Sales tem apenas 19 anos e eu acho que o Flamengo não vai colocar essa responsabilidade nas costas do garoto. Mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos e ver como terminará esta negociação de Flamengo para a contratação do Vinícius Tobias para substituir o Wesley, que deve ser vendido para a Roma a qualquer momento. Beleza? Meus amigos, o Flamengo aí está se preparando para a partida de amanhã diante do Red Bull Bragantino, lá em Bragança Paulista, e o Flamengo precisa quebrar um tabu que é de vencer lá, né? Que o Flamengo não vence lá há muito tempo, mas amanhã esse tabu tem que ser quebrado para que o Flamengo continue na cola do Cruzeiro na liderança do Campeonato Brasileiro. Beleza? Meus amigos, você que chegou até aqui, meu muito obrigado. Que Deus te abençoe. Não se esqueça, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com geral. Beleza? Tamo junto, valeu e fui!